Olá, shalom para você, muita paz para você e toda a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola da Bíblia, de volta às Escrituras. Nessa semana, nós iniciamos um novo livro, Bemidbar, conhecido em português como Números. O significado é no deserto. Você sabia disso? O livro de Números no significado, Bemidbar é no deserto. Esse nome, por si só, já revela uma grande lição. O deserto não era apenas um lugar de passagem, era uma escola preparada por Deus para transformar um povo de escravos em uma nação santa. Estratégia de Deus para transformar este povo, que uma vez era escravo e agora se tornaria uma nação santa. Enquanto o nome português Números destaca os censos realizados no livro, o nome hebraico Bemidbar chama nossa atenção para o verdadeiro cenário onde Deus ensinaria o seu povo, o deserto. Bemidbar, o deserto, não esquece. Bemidbar, o deserto. Números, o deserto. Talvez seja justamente no deserto que Deus mais fale ao coração do ser humano. Nós passamos por vários desertos, não é isso? Cada discípulo do Senhor tem o seu deserto, né? Então, é no deserto que Deus mais fala na vida do ser humano. É no deserto que Deus conhece cada pessoa do seu povo. O livro começa com um grande censo. À primeira vista, pode parecer apenas uma longa lista de números, mas existe um ensinamento profundo nisto. Deus manda contar cada tribo, cada família, cada homem apto para a batalha. Isso mostra que ninguém era anônimo diante do Senhor. Cada pessoa tinha um nome, uma posição, uma responsabilidade e um propósito. Da mesma maneira, Deus conhece cada um de nós, ainda hoje. Ele sabe quem nós somos e nos chama para participar da sua obra. Vale lembrar que a organização também faz parte da espiritualidade. Se eu digo que tem uma vida espiritual adequada, mas se eu sou desorganizado, especialmente nas coisas de Deus, algo não está batendo. Então, na nossa leitura, a gente percebeu que depois do censo, Deus organiza todo o acampamento. Cada tribo recebe um lugar específico. Cada família sabe onde deve permanecer. O tabernáculo fica exatamente no centro. Isso ensina para nós uma verdade maravilhosa. Quando Deus ocupa o centro, todo o restante encontra o seu lugar. Nós vivemos, na verdade, hoje, nos nossos dias, muita confusão, mas Deus continua sendo um Deus de ordem. Uma vida organizada ao redor da presença do Senhor produz paz, comunhão e propósito. Mais adiante, na nossa leitura, nós presenciamos o tabernáculo no centro do povo. Talvez esta seja a imagem mais bonita dessa porção. O tabernáculo não ficava na extremidade do acampamento. Também não ficava escondido.
ou em um quintal. Não, não. Ele ocupava exatamente o centro. Todas as tribos estavam voltadas para a presença de Deus, e isso revela o desejo do Senhor habitar no meio do seu povo. Hoje, Cristo continua chamando seus discípulos a colocarem Deus no centro da vida, no centro da família, no centro da igreja. E sempre que colocamos outras prioridades nesse lugar, nós perdemos a direção. Tratamos na leitura dessa semana também sobre os levitas, que foram separados para servir. Nos capítulos seguintes, nós encontramos a separação da tribo de Levi. Enquanto as demais tribos eram preparadas para a guerra, os levitas eram preparados para o serviço. Eles cuidavam do tabernáculo, eles transportavam os utensílios sagrados, eles preservavam a adoração. Cada família levítica possuía uma responsabilidade diferente. Isso nos ensina que no reino de Deus todos possuem uma função. Nem todos fazem a mesma coisa, mas todos são importantes. A igreja cresce quando cada membro serve com fidelidade. E dando mais profundidade sobre isto, nós nos deparamos com a santidade da presença de Deus. Logo no capítulo 4, nós encontramos instruções muito detalhadas sobre o transporte dos objetos sagrados. Nada poderia ser tratado de qualquer maneira. Tudo deveria ser feito com muita reverência. O Senhor queria ensinar que a sua presença é santa. Na verdade, hoje, a gente não transporta a Arca da Aliança, mas nós continuamos sendo chamados a tratar as coisas de Deus com respeito, com temor e reverência. A intimidade com Deus nunca elimina o temor, ela o aprofunda. E também, quando nós chegamos em Oséias, nessa leitura dessa semana, nós observamos o anúncio da restauração. Na leitura dos profetas, nós encontramos uma mensagem de esperança. Apesar da infidelidade de Israel, Deus promete restaurar o seu povo. E ele declara: desposar-te-ei comigo para sempre. Que declaração extraordinária! Mesmo quando o povo falha, Deus continua chamando ao arrependimento. A sua graça sempre oferece um caminho de volta. E para encerrar a leitura dessa semana, nós colocamos Lucas, e na passagem que foi colocada, foi apresentado o início do Evangelho. No Evangelho segundo Lucas, acompanhamos acontecimentos fundamentais. O anúncio do nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, o cântico de Maria, o ministério de João, o batismo de Cristo, a tentação no deserto, o início da pregação do reino, o chamado dos primeiros discípulos, os primeiros milagres, as curas, os ensinos sobre o reino. Nós percebemos algo muito bonito. Enquanto Números mostra Deus organizando o seu povo para a caminhada no deserto, Lucas apresenta o Messias organizando um novo povo
para anunciar o reino de Deus. Ambos revelam um Deus que chama, prepara e envia. O grande ensinamento dessa porção desta semana, se eu pudesse resumir Bemidbar em uma frase, seria esta: antes de conduzir seu povo ao destino, Deus primeiro o prepara para a caminhada. O deserto nunca foi um acidente, foi uma sala de aula. Ali Deus ensinou confiança, dependência, obediência, serviço, comunhão e fé. Da mesma forma, muitas vezes Deus usa os desertos da nossa vida para moldar nosso caráter antes de nos conduzir às promessas. Ao iniciarmos o livro de Números, nós percebemos que Deus não forma apenas multidões, ele forma discípulos. Ele conhece cada pessoa, ele organiza o seu povo, ele habita no meio da congregação e distribui responsabilidades e conduz todos seguindo e segundo o seu propósito. Que nós possamos aprender com Israel que uma caminhada segura não depende apenas do destino, mas da presença de Deus durante todo o caminho. Que Cristo permaneça no centro da nossa vida, assim como o tabernáculo permanecia no centro do acampamento de Israel. Shalom para você. Até a próxima aula da Escola da Bíblia. De volta às Escrituras.